Tudo bem, pessoal? Aqui é o Alessandro Mendes. É sempre um prazer imenso poder falar com vocês do YouTuber, falar com todos vocês das redes sociais e do Instagram. Não deixe de deixar seu like, também não deixe de fazer seus comentários e também não deixe de inscrever neste canal. É muito importante para que este canal possa sempre estar crescendo e para que eu possa trazer mais informações sobre as operações do Brasil e do mundo para vocês. Ok? Pessoal, eu quero trazer neste momento um informativo muito importantíssimo para todos vocês que têm nos acompanhado, o canal TV ADMG, que é um canal que é mais você. Nessas informações que estarei passando é para todos os gestores, para os Paymaster, para os Co-Paymaster, para os planilhados e também para todos aqueles que têm nos acompanhado nas redes sociais, no Instagram e também no YouTuber. Preste bastante atenção no que eu vou dizer agora. O que eu vou dizer para você agora vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida, porque você vai conhecer países novos, você vai ver novos horizontes, novas oportunidades vão surgir, porque chegou um curso revolucionário que vai mudar a sua história. E esse curso é um curso de inglês que vai ser um divisor de águas para você. Vamos assistir essa propaganda e vou deixar todo o descritivo deste anúncio para você. E logo após, estarei passando para vocês as notícias das operações. Que viajar ao redor do mundo é o sonho de muitas pessoas, isso todo mundo sabe, não é mesmo? Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não se sente confiante para sair do próprio país, devido a não saber falar inglês. Isso, na verdade, é totalmente compreensível, pois ninguém gosta de se encontrar numa situação desconfortável, principalmente em um país onde você não conseguiria se comunicar com outras pessoas e resolver problemas básicos como comer, por exemplo. E se você pudesse aprender a se virar em situações de viagem, desde situações no aeroporto, como passar pela imigração, fazer seu check-in no hotel ou até mesmo pedir direções na rua? Isso te deixaria mais tranquilo? Essa é a proposta do e-book Inglês para Viajantes Desesperados. Com ele, você vai aprender a se virar nos mais diversos tipos de situações de viagem, tornando sua viagem a melhor e mais tranquila de todas. Então, eu espero que você goste muito desse e-book que foi feito com muito carinho para você, que só de pensar em fazer uma viagem internacional já fica desesperado. Esse aqui é específico a questão de Paymasters. Bom, gente, tá circulando aí na internet que as pessoas precisam ser Paymasters para fazer grandes movimentações de recursos. Gente, tá parecendo uns absurdos aí que, pelo amor de Deus. Mas infelizmente, como as pessoas que não têm o conhecimento técnico que a gente acaba aprendendo, acaba possuindo, acabam caindo nessa história. Então deixa eu elucidar alguns pontos que são muito importantes para que todos entendam. Primeiro, dinheiro cair na sua conta é seu. É seu. O que você faz com o dinheiro é problema seu. Claro, existem regras, tá, para quem estiver vinculado a certos tipos de operações. Tá bom, gente? Mas essas regras, elas virão oficialmente para vocês quando vocês assinarem os contratos. Mas eu estou falando regras pessoais, não de movimentação de dinheiro. Então eu quero elucidar algumas coisas. Existe um texto que está circulando na internet se referindo ao MRL Bank do Ranieri. Tá? Esse texto eu não sei até que ponto é fidedigno com o que o Ranieri falou, tá? Porque é um texto que está escrito, mas que está apavorando aí muita gente. Então o meu objetivo aqui é elucidar certos pontos aqui que são muito equivocados, tá bom? Mas antes, para vocês entenderem, na prática, primeiro ponto,
Ninguém precisa ser Paymaster para movimentar altos valores e doar para quem vocês quiserem. Não precisa. Se você é registrado no Banco Central através de algum banco, que seja um banco virtual, ou você foi até o Banco Central e fez o registro corretamente, a única diferença que você vai ter para qualquer planilhado é que um Paymaster, que só precisa ser uma vez, tá, gente? Por exemplo, se vocês estão numa operação, um exemplo, vai Dana Félix. Se você é planilhado Paymaster Dana Félix, você não precisa ser Paymaster de qualquer outro banco. Porque o registro no Banco Central, gente, é um só. O status de você ser Paymaster é um só. Só registra uma vez. Então essa história aí que tem gestor dizendo que tem que pagar para ser Paymaster naquele grupo, gente, isso é mentira. Só se registra no Banco Central uma única vez. Na prática, qual que é a diferença de um Paymaster registrado no Banco Central do que de um planilhado? Só uma. Só existe uma regra, uma diferença. O Paymaster registrado pelo Banco Central, ele pode fazer Pix de valor ilimitado. Só. Do próprio aparelho celular, ele faz o repasse de valores de valor ilimitado, tá, para qualquer pessoa. Só isso. Mais nada. Tá bom, gente? Que é a dica de passagem perigoso. Porque se você for sequestrado e você for um Paymaster e a pessoa souber, ela pode te obrigar a fazer valores altos da sua conta. Tá? Particularmente é a parte perigosa da história. Tá? A diferença de você não ser Paymaster, a única diferença é que você vai até o banco para fazer o lançamento de grandes valores. Só. Você quer doar 100 milhões, tá, para um índio lá no Xingu, que é teu amigo. Você vai no banco, vai fazer um termo de doação e vai mandar 100 milhões para o índio lá, que tem que ter uma conta. Só isso, gente. Essa história de dizer que só 69 mil, que só pode parente direto, gente, isso é tudo mentira. É tudo colocação fraudulenta. Só que, se eu estiver errado, apresente a normativa do Banco Central que regulamenta essa regra. Porque quem fala isso, gente, que afirma que é 69 mil, que afirma que você só pode fazer do jeito que ele está falando, não, ele tem que ensinar todo mundo, né? Porque, olha, o banco do... Eu vou dar um exemplo, eu estou fazendo um comparativo com o texto que eu li, tá, gente? Eu não estou afirmando que esse texto é de autoria fidedigna do MRL Bank, porque eu não vi, tá, a live do Ranieri, que é o proprietário. Tá bom, gente? Isso aqui é uma situação Brasil, tá? Para quem está ouvindo esse áudio e é de outros países, é referente a uma situação específica que está ocorrendo no Brasil, na qual eu preciso explicar. Existe um grupo de pessoas que participam da mesma plataforma. Tá ok, gente? Então, assim, desse grupo tem um banco chamado MRL Bank, no qual eu recebi uma lâmina com algumas informações muito equivocadas e eu estou esclarecendo as pessoas porque está havendo equívocos. Eu não estou falando de uma forma generalizada no mundo. Eu estou falando por uma situação pontual, tá? Porque infelizmente existem gestores no Brasil no qual eles estão se referindo a uma obrigatoriedade que no Brasil as pessoas precisem ser Paymasters para poder movimentar abaixo de, acho que acima de 69 mil, dizendo que só pode mandar para parente. Gente, isso aqui tudo é mentira. Se eu estiver equivocado, por favor, me passe as normativas, porque essas normativas elas têm que ser igual ao Alair, ao Vilela, Ana Félix, Lesser, porque todos os que fazem parte da mesma plataforma, nenhum fala isso. Então, o que acontece? Já que
o que está escrito nessa lâmina e de que certos gestores estão se apresentando como os donos do saber e dizendo que, gestores e paymasters, estão dizendo que você só pode movimentar o seu dinheiro em grande estilo, aliás, em grande escala, se você for um paymaster, então vamos tirar algumas coisas a limpo. Que quem está falando isso tem que provar documentalmente, dentro das regras do Banco Central do Brasil, que isso é verdadeiro. Inclusive ensinar a mim e todos os outros gestores, porque ninguém obriga a isso, só essa pessoa obriga. Quando você fizer alguma coisa errada, combina com o resto do grupo, tá? Que eu acho que te dá menos dor de cabeça. Tá bom, gente? Porque ninguém tá falando que tem que ser paymaster para fazer distribuição de grandes valores. A única diferença, como eu falei, você consegue fazer Pix de valor ilimitado, só. Caso contrário, ser um planilhado é muito mais seguro, inclusive. Tá bom, gente? Outro ponto, deixar bem claro, se você é paymaster de uma pessoa, você não precisa ser paymaster de outras. Se você é paymaster, por exemplo, da Ana Félix, você não precisa ser paymaster de mais ninguém, porque você já está registrado no Banco Central como paymaster. Tá ok, gente? Estou usando lá como uma referência. Outro ponto importante. Esse texto que está correndo na internet, causando muita dor de cabeça, porque tem muito paymaster que está se questionando. Aliás, está sendo questionado por planilhados, que os planilhados estão com medo de que não podem fazer a transferência de altos valores, porque tem alguém, não sei quem, que se eu soubesse realmente eu já estaria citando o nome, que está afirmando, tá, que isso é uma regra sine qua non para poder transferir esses valores. Gente, deixa eu explicar aqui sine qua non, que é coisa de gente mais antiga, tá? Que é uma ação que depende de outra, que se essa primeira ação não acontecer, a segunda não acontece. Não tem nada a ver. Tá bom, gente? Então, assim, é importante elucidar que as coisas nem sempre são como alguém chega e vai falar. Outra coisa, regras que existem são normatizadas. Quem está falando para você que você não pode doar, só pode doar para o familiar, que você pode fazer só determinadas coisas que limitam os seus valores, gente, por favor, exija as regras do Banco Central, as normativas do Banco Central que balizam o que está sendo falado, ou da Receita Federal, que baliza o que está falando. E gestores que estão falando isso, o que vocês estão falando é criminoso, ó. Se vocês estão induzindo as pessoas a erro para vocês ganharem R$100, tá? Com essa colocação de paymaster, isso é crime. Vocês estão induzindo pessoas a erro, vocês estão tomando uma ação criminosa. Eu sei de muito gestor que vai ser preso na hora que vai passar as operações. Tem muita gente aí que está cantando de galo, que está rindo à toa e que não vai receber nenhum centavo. Vocês acham que isso aqui não é super sério? Que o Gesara não é muito sério? É um procedimento seríssimo, porque tem a ver com ética, tem a ver com respeito. E tem muita gente que acha que pode fazer o que quiser e que simplesmente não vai sofrer consequência. Vocês estão acostumados a um Brasil sem lei. Gesara vem para colocar ordem na casa. Então, não se engane, muito gestor não vai receber e muito gestor vai ser preso, diga-se de passagem. Tá ok, gente? Eu não vou citar nomes, eu sei de alguns, mas isso aí, deixa pra lá. Então, gente, o que acaba acontecendo? Isso aqui é muito sério. Não achem que pode alguém vir causando medo, causando pânico, causando preocupações para ter lucro. Durante muito tempo, isso foi uma prática comum entre muitas pessoas.
Só que vocês estão esquecendo que existe Procuradoria-Geral da República, existe Polícia Federal, existe Ministério Público Federal. Vocês estão ligando com regras federais. Tá bom, gente? Vamos andar certinho. Todo mundo vai receber muita grana. Não tem necessidade de ficar tomando R$100 de um de outro nesse momento. Sejam mais honestos, por favor. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldades em ser honestas porque são acostumadas a viver na lei do Gerson. Que se você não levar vantagem sobre outras pessoas, você é trouxa. Eu aconselho a vocês reverem esse conceito porque vocês estão sendo monitorados. Tem até planilhado que não vai receber por questão de problema de postura, que está sendo monitorado. Tá bom, gente? Bom, vamos lá. Eu vou ler um texto aqui rapidamente, que foi atribuído ao MRL Bank, tá? Eu não fui oficial deles, eu estou lendo um texto, então qualquer colocação que estiver equivocada aqui, eu não estou atribuindo essas palavras ao MRL Bank, porque é um texto jogado na internet, não é um documento oficial deles, então eu não estou afirmando que essas colocações aqui são verdadeiras, tá bom, gente? Mas é como está correndo na internet, eu vou elucidar essas colocações. Tá bom, gente? Eu tenho que ser sempre justo em todas as minhas colocações. Se tiver aqui colocações que eu vou estar comentando e que realmente foi falado pelo Ranieri, tá? Na live dele, que um pessoal até gravou, então vocês considerem que essa correção também está servindo para ele. Tá? Se não falou, entendam que eu estou retificando uma lâmina que foi solta, como foi feito, vamos dizer assim, uma análise do que foi falado pelo Ranieri, então eu estou trabalhando em cima da análise. Isso aqui não é oficial do MRL Bank, tá, gente? Mas é uma interpretação que alguém fez e que está gerando uma dor de cabeça para todo mundo. Tá bom? Se isso aqui, o que eu corrigi, servir naquilo que ele falou, o recado já está dado. Se não, se eu estiver escrevendo, falando alguma coisa em cima do que foi escrito que não foi dito na live do Ranieri, eu não vou ser injusto de atribuir uma culpa que não é dele. Tá bom, gente? Eu sou muito equilibrado em tudo que eu estou falando. Eu estou lendo um texto que está correndo na internet. Eu vou ser rápido. Muitos falam que há uma lei de 50%. Podem doar a metade que tem, mas não sabem que a Gesara é maior do que a própria Constituição. Acordo de 209 países. Mentira. Tá? Eu vou explicar por quê. O país tem soberania. O país tem soberania. As leis brasileiras regem sobre qualquer outra lei. O que aconteceu foi o seguinte. As leis do Gesara foram adaptadas à nossa Constituição. Eles passaram as leis, foram criadas leis normativas que alterou nas normativas do Banco Central, alterou na Receita Federal, houve adaptações. Mas tudo o que é fidedigno foi alterado, ou implantado, criado, não importa. Todas as leis do Gesara estão normatizadas dentro das leis do Brasil. O Brasil é um país soberano. Cada país é soberano. Vou citar um exemplo. A Colômbia queria 50% de imposto sobre as operações feitas lá. Foi uma tremenda de uma briga. Fecharam em 34%. Suíça aumentou pra caramba o imposto. Muita gente saiu de lá e foi fazer negócio na Inglaterra, porque o imposto ficou muito caro. Respeita-se a soberania do país. Brasil, nós temos um presidente equilibrado que fez o que era para ser feito, que era 14%. Você entendeu? Respeita a soberania do país. Tá bom, gente? Então, assim, entendam que tudo que tinha que se adaptar ao Gesara foi feito legalmente. Não é que vai vir uma lei do Gesara lá dizendo alguma coisa que nós temos que aceitar aqui. Não existe isso. Um país, ele é soberano. Tá ok? Então essa já primeira colocação já está totalmente errada. Segundo, gestores são os nossos representantes, autoridades, essa doeu. Autoridades que recebem e nos repassam informações oficiais. Mas são poucos que estão na linha de frente. Primeiro, 99% das informações oficiais que são passadas para nós, 99% das informações oficiais que são passadas para nós, 99% das informações oficiais que são passadas para nós, 99% das informações oficiais que são passadas para nós, 99% das informações oficiais que são passadas para nós, 99% das informações oficiais que são passadas para nós, 99% das informações oficiais que são passadas para nós, 99% das informações oficiais que são passadas para nós, 99% das informações oficiais que são passadas para nós, 99% das informações oficiais que são passadas para nós, 99% das informações oficiais que são passadas para nós, 99% das informações oficiais que são passadas para nós, 99% das informações oficiais que são passadas para nós, 99% das informações oficiais que são passadas para nós, 99% das informações oficiais que são passadas para nós, 99% das informações oficiais que são passadas para nós, 99% das informações oficiais que são passadas para nós, 99% das informa
Vou citar o exemplo da questão do MRL. Eu não estou dizendo que esse texto é deles, tá? Não é uma coisa oficial. Gestor, qualquer pessoa do MRL Bank não é autoridade nenhuma. É uma empresa contratada, tá, pelos detentores de crédito. Essa é só uma empresa terceirizada, contratada pelos detentores de crédito para fazer os pagamentos. Só isso. É uma empresa terceirizada. Não é autoridade coisíssima nenhuma. É uma empresa que foi contratada para fazer os pagamentos. Acabou. Alair tem seu banco próprio, Vilela tem seu banco próprio, Ana Félix tem seu banco próprio, Lessa tem seu banco próprio, tá? E alguns que compraram créditos provenientes de operações contrataram o MR Bank para ser um agente intermediário. Só isso. Não tem nada de autoridade. Tá? Eles são um prestador de serviço para quem é o dono do título ou quem negociou com o dono do título e está usando eles para fazer pagamento. Vou citar um exemplo. Tem uma operação na qual eu comprei cota que está tratando direto com a corretora do banco, que no caso é a Caixa Econômica. Acabou. Simplesmente fez toda a operação pela Caixa Econômica, a corretora da Caixa Econômica, ela está pagando direto, acabou, não tem taxa, não tem absolutamente nada. Entendeu? Mas isso é a modalidade que cada gestor optou por fazer. Tá bom, gente? Bom, dando sequência a esse texto aqui que está causando tanta dor de cabeça. O nosso gestor estudou dezenas de páginas e normas da redenção e é baseado nessas informações. Entende-se que planilhados poderão doar apenas para parentes diretos, essa doeu, sem limite de valores. Porém, ele diz que respeita opinião divergentes, mas é melhor ser coerente e orientar conforme as regras oficiais que recebem. Bom, então passe as regras. Quem escreveu esse texto tem que entender uma coisa, não adianta simplesmente falar um monte de coisa sem provar. Então, por favor, apresente as regras oficiais, as normativas do Banco Central e da Receita Federal que se baseiam essas informações. Não adianta ser aquelas cartilhas que estão rodando na internet, do Gesara, tem umas cartilhas bonitas pra caramba, com um monte de coisa escrita. Gente, soberania nacional. O que vale é o que está na lei do país. O que vale é o que está nas normativas do Banco Central. O que vale é o que está na normativa da Receita Federal. Isso é o que vale. Então não adianta ter um monte de cartilha, eu já vi umas 5. Não adianta aquelas cartilhas, o que vale é o que está na nossa Constituição, nas nossas leis. Então apresente as nossas leis para dizer que as normativas, eu quero ver uma normativa da Receita Federal dizendo que você só pode doar para parente direto, de forma ilimitada. Eu quero ver uma lei aqui do Brasil, uma normativa do Banco Central, dizendo que você é ilimitado só para parente. Isso é inconstitucional. O dinheiro é seu, você paga o dinheiro para quem você quiser. Então não é uma cartilhazinha que veio da internet que vai simplesmente dizer quais são as regras oficiais do Gesara, não. Tem muita coisa lá distorcida. Vou falar só as partes que interessam, tá, gente? Fala uma parte lá de você poder ter seu dinheiro em paraísos fiscais, tá? Que entende-se como sonegação de imposto, embora haja exceções. Eu não aconselho ninguém a pôr dinheiro em paraíso fiscal, porque seu dinheiro é mais exposto. Tá bom, gente? Só por causa disso. Você está mais vulnerável a que as suas informações vazem e outras pessoas mal intencionadas tenham acesso às informações. Só isso. Tudo que nós compramos tem que pedir nota fiscal, tal. Gente, essa parte eu vou falar bem por cima. Até engraçado que é o seguinte, tudo que compramos pediremos nota fiscal, mas o gestor, abre aspas,
exagerou um pouco, fecha aspas, para que as pessoas acordem e que fiquem atentas, porque pedir nota fiscal de um lanche é importante, mas não devemos perder nossos valores por um descuido tão insignificante. Porém, melhor não brincarmos, não corrermos riscos. Até a pessoa que escreveu o texto diz que o gestor exagerou. Gente, não existe isso. Se você estiver pagando com o cartão de crédito e o cartão de débito, gente, já está registrado. Já está registrado que você gastou dinheiro e que você está ali, entendeu? Tudo está monitorado. Quando tiver o real digital, por exemplo, você vai pagar com mais facilidade e vai estar tudo monitorado. Então não tem que ter esse pânico. Você vai comprar um cachorro quente, você tem que pedir nota fiscal. Gente, e sinceramente, tudo que nós vamos ter com certeza absoluta é na hora que assinar o contrato. Antes disso, tudo é especulação. Necessário checarmos as empresas e serviços antes das compras, CNPJ, CRM no caso de médicos, certidões de documentos diversos, advogados, contadores, etc. Gente, só para citar um exemplo para vocês, se você pegar uma certidão de criminal estadual, por exemplo, se a pessoa já foi presa, cumpriu a pena, pode ser até crime hediondo. Foi preso, cumpriu a pena, a certidão não vai aparecer. Porque existe uma lei que após a pessoa cometer um crime, ela tem uma ficha limpa. Tá? Então, gente, você não sabe quem cometeu um crime. Tá bom? Então, verifiquem em sites como Juris Brasil. Verifiquem no Escavador, que aí é só advogado que pode ler. Você entendeu? Às vezes você pode, por exemplo, o que te impede? Um cara roubou, foi preso ou está respondendo por crime de roubo. Muitas vezes ele é inocente. Você pode comprar normalmente. O que complica é crime hediondo. São coisas muito mais sérias. Tá? E a regra real, nós vamos saber no banco. Tá, essa aqui que eu achei das mais chocantes. Eu vou pular a 8, que não interessa. A 9, vamos receber uma cartilha pré-ida aos bancos, por e-mail, para começarmos a entender o que pode e o que não pode comprar ou fazer. Quando assinarmos a NDA, saberemos de todas as regras e fim de papo. Não, fim de papo já começou errado. Quem escreveu esse texto aqui, primeiro tem que entender uma coisa. O que vale é o que você está assinando. Quando você estiver no banco, você vai assinar um contrato chamado termo de adesão. Ali pode ter 20 páginas. Tá? E um passarinho me contou que é 18. Todas as regras do que você pode e o que você não pode fazer estão naquele documento. Para as pessoas que estão dentro da regra do Gesara, da redenção. Por exemplo, eu estou numa outra operação que é dinheiro direto, chamado outros. Não tem nenhuma regra do Gesara. Tanto que nós vamos receber 100% do valor à vista. Existem operações diferentes das outras operações, tá, gente? Então, essa operação, que existem essas regras, não adianta vir uma cartilha falando de um monte de coisa que não esteja ali. Se vocês receberem uma cartilha, por mais bonitinha que seja, por mais cheia de detalhezinhos técnicos, falando isso, falando aquilo, gente, só tem valor o que você assinar do banco. Você vai levar para casa, tá? Que é um termo de adesão, você vai levar para casa e lá você vai pegar direitinho e ali tem valor. O que você assinou tem valor. Cartilha nenhuma que falar qualquer coisa que não esteja dentro do contrato que você assinou, não tem valor. Então, se na cartilha estiver lá dizendo que você só pode comprar casas no valor de 20 milhões de dólares, se no documento que você assinou não tiver nada disso, pode ignorar. Pode ignorar porque não tem valor nenhum a cartilha. O que vale
é o que você oficialmente receber pelo banco. Oficialmente. Tá? Se algum gestor questionar o que eu estou falando, então, por gentileza, quando vocês forem lançar a cartilha, lance o site oficial da Redenção, tá? Ou do Gesara, dependendo da forma que você estiver ligado, aonde você estiver ligado, aonde essas informações estão oficialmente. Porque o que vale é o que você assina. Quando você assina um documento, você está dando de acordo que você vai seguir aquelas regras que estão documentadas. Qualquer coisa que fuja disso não tem valor, por melhor que seja a boa intenção de quem o fizer. Tá bom? Décimo bobagem. Até 2030 poderemos ter esses recursos, mas aguardamos uma orientação futura. Quer dizer, nem sabe. E geralmente operações como essa são 5 anos. Tá? Mas depende da operação. Mas tipo, essa colocação nem sabe. Caixa alta. Seremos monitorados 24 horas por dia por toda a vida. Olha o pânico. Seremos monitorados 24 horas por dia por toda a vida. Quem escreveu esse texto só quer apavorar mesmo. Mas aí fala, isso não é para termos medo, mas responsabilidade. O dinheiro não é nosso. É para ajuda humanitária e fim da corrupção. Não, o dinheiro é nosso. O dinheiro é nosso. Você está recebendo esse dinheiro. Claro, você deve fazer projetos humanitários? Sim. Eu falo que esse dinheiro vem de Deus. Está confiado a nós esses valores, tá? É uma responsabilidade que Deus está nos dando, mas é nosso. Você é responsável pelo dinheiro. É seu. Então não vem dizer que não é nosso, não. Você pode ter regras nas quais você vai usá-lo, mas ele é seu. Um exemplo, se a pessoa não pode repassar a terceiros, não adianta burlar o sistema para tal repasse, ou outras formas, será bloqueado. Olha a afirmação. Do mesmo jeito. Ou seja, baixar o dinheiro para outro banco é inútil nesse quesito. Gente, primeiro, quem escreveu esse texto tem uma dupla interpretação aqui, né? Primeiro que se você não pode mandar dinheiro para outra conta. É uma interpretação. E a outra, que isso aí já é um crime. E uma outra interpretação é o fato que se você mudar de banco, você vai continuar sob as mesmas regras. Gente, não é burlar, é seu direito. Se não tiver uma norma do Banco Central dizendo que você não pode fazer isso, você faz o que você quiser. Se no contrato que você assinar, no contrato que virá do banco, se no contrato que você assinar no banco, ele disser que você não pode fazer isso, é um contrato oficial, você respeite o contrato 100%. Mas se no contrato não estiver dizendo isso, que provavelmente não estará, pode ter regras, mas no contrato geral não estará, você entendeu? Você faz o que você quiser. Quem achar que não é capaz de fazer projetos dentro das regras, poderá repassar para instituições lícitas, checadas e comprovadas. Claro, o dinheiro é seu. Você faz o que você quiser. Se você tiver uma cota determinada que você tem que gastar X para uma instituição de caridade, for algo determinado, beleza. Você realmente vai ter que dispor daquele valor. Eu particularmente, eu exijo de qualquer ONG que me apresente um projeto com começo, meio e fim. Com cronogramas, valores. Eu não vou chegar a dar 10 milhões para uma ONG. Eu quero um projeto para poder fazer a fiscalização. A única coisa que eu sugiro a vocês, dê um adiantamento, porque esses projetos têm custo para montar. Então não adianta chegar simplesmente e falar, eu só te dou dinheiro se você me der projeto. A maior parte das ONGs são humildes, e elas vão precisar pagar para alguém fazer. Tá bom, gente? Então adianta aí pelo menos uns 10 mil para as ONGs poderem fazer isso, tá? Essa última parte, eu espero que seja um equívoco de quem fez esse texto.
Eu espero que isso não tenha sido o Ranieri que falou. Tá bom, gente? Que está dizendo o seguinte: segundo o gestor, receberemos 70% e 30% ficará bloqueado na nossa conta mesmo para projetos humanitários. Olha, eu espero que não foi o Ranieri que falou isso. Porque dizer que vai pegar e reter 30% chama-se apropriação indébita. Isso é crime. Ninguém pode obrigar a ninguém a reter 30% do dinheiro que é seu. Se no contrato chegar que você é obrigado a dar 30% para ficar retido para projeto humanitário, você pode exigir que seja tirado do contrato isso. Caso haja recusa de você ter isso no contrato, vocês mandem um e-mail dizendo que você vai assinar o contrato discordando dessa cláusula que está sendo imposta, que chama-se cláusula leonina. Tá? E depois você briga na justiça. Tá? Inclusive na esfera criminal, que isso pode gerar sim um inquérito criminal por apropriação indébita. Tá bom? Espero que o Ranieri realmente não tenha falado isso, tá? Que seja um equívoco aqui da parte de quem transcreveu esse texto. Só para citar uma situação que gerou um desconforto por uma má interpretação. O Vilela, numa ocasião, escreveu, tá no informativo dele, que seria liberado 30% e 70% ficaria bloqueado. Gente, ele não explicou, isso deu um rolo, ele não explicou que os 70% vai ser pago parceladamente. Segundo conversas com gestores e pessoas que eu não posso falar, o que está havendo uma programação, tá, gente, que é de um pagamento de 1% das operações, mas existem regras em cima desse 1%, tá? Não vai 1% para todo mundo, não. Existem regras, tá? 1% e depois de, acredito eu, 9 dias, será pago os 29%, totalizando 30% em menos de 10 dias. E os 70% serão pagos com regras do Banco Central. O dinheiro estará na sua conta e você vai receber de forma parcelada. É isso que está se desenhando nos pagamentos. Tá ok, gente? Tá bom? Para não ver aí um equívoco aí da parte, às vezes, da forma que é colocado para as pessoas. Mas jamais a retenção de 30%, tá, de um valor de forma obrigatória. Aí é crime. Tá ok? Então eu li esse texto aqui para vocês, e a última parte aí nem vale a pena comentar, exatamente para que vocês possam não se preocupar com o que está sendo imposto, tá? E mais uma vez, gente, vou ressaltar que ser Paymaster, a única diferença prática, que se você realmente estiver registrado no Banco Central, a única diferença prática é que você vai ter a liberdade de, por Pix, fazer transferência de altos valores. E se você não é Paymaster, você é um planilhado comum, a diferença é que você vai ao banco e lá no banco você faz a movimentação, tá, dos valores que você quer para outras pessoas quando for valores muito altos. E isso, gente, é só porque o banco te coloca tetos. Mas se você chegar para o banco e dizer assim, olha, eu tenho 4 trilhões, quinquilhões, eu não quero ter limite de movimentação, é uma questão de você com o banco. Só isso. Tá ok? Outra coisa, vocês terão sua holding familiar. Vocês despejam dinheiro, ela é uma empresa. E a partir do momento que ela é uma empresa, ela manda dinheiro para quem ela quiser. Entendeu? Mais um motivo pelo qual você não é obrigado a ser Paymaster. E as pessoas que estão afirmando que você não movimenta, que fique o alerta. Lembre-se, todos nós estamos sendo vigiados. Não cometa erros. Muita gente não vai receber sua bênção. Muita gente vai ser presa nesse processo.
haverá muitas surpresas aí que com o decorrer do tempo vocês vão saber. Vamos agir certinho, tem muitas pessoas passando necessidade, é um processo muito longo, muito cansativo, muito estressante. E agora que as bênçãos estão estourando nas nossas mãos de uma forma positiva, que tudo está dando certo, tá, gente? Acalmem-se, fiquem tranquilos, isso não altera nada, nada. E se mesmo assim os gestores continuarem insistindo, exijam a normativa do Banco Central ou da Receita Federal que diz isso. E pelo amor de Deus, gestores, não dê aquela desculpa esfarrapada que eu ouvi de uma pessoa que eu tive que rir, que disse o seguinte: ninguém não mostra nada não, porque isso é regra interna, é ser secreto. Pelo amor de Deus, gente, o povo não é burro. Respeitem o conhecimento das pessoas, tá ok? Até para vocês não tomarem processos, porque vocês podem tomar processos em virtude de atitudes assim. Eu não estou aqui para agradar todo mundo, eu estou aqui para ser justo. Porque enquanto os homens de bem se calam, o mal triunfa. Eu sei que tem muita gente de bem, tá? Que infelizmente às vezes é lubridiado por certos comentários de certas pessoas que acham que pode fazer o que quiser, tá? Nenhum gestor de outros bancos está exigindo nada disso. Então será que é só esse pessoal que está certo? E todo mundo está errado? Só eles que estão certos? Acho que quem está falando isso esqueceu de combinar com o resto do pessoal, né? Que só vocês estão certos, está todo mundo errado. Só vocês que estão exigindo isso. Ninguém exige isso, só vocês. Só vocês que estão certos. Vale-me Deus, né, gente? Obrigado.